Ao decorrer do tempo, eu comecei a olhar para os problemas, mas primeiro eu comecei a me afastar, me esfriar da fé. E veio a consequência que foi o meu afastamento total de Deus. Nesse período eu conquistei, eu fui abençoada, mas tinha muitas coisas que eu não via a bênção de Deus. E eu não tinha sido ainda respondida por Deus. Eu não tinha mais vontade de ir para a igreja. E nesse afastamento eu entrei de cabeça em tudo aquilo que eu não tinha vivido. Eu comecei a beber, eu comecei a querer ser incluída nas amizades, e nessa inclusão era muitas coisas. Então era drogas, era festas, amizades que realmente não eram uma boa influência. E eu fui só me afundando. Ao decorrer do tempo, eu fiquei 15 anos afastada. E ao decorrer do tempo, o que eu queria tanto, eu comecei a ter, que era a conquista financeira. Então eu comprei meu carro, eu comecei a ter aquela condição financeira que eu sempre desejei quando eu estava na igreja. E eu não queria olhar mais para nada, eu só queria conquistar, queria trabalhar, queria conquistar. E assim foi indo. Então eu comecei a beber muito, eu comecei a experimentar drogas. E durante esse período que isso acontecia, eu só me afundava mais, só que eu não conseguia enxergar porque eu estava conquistando. Então, quando chegou em um ponto que eu estava muito bem financeiramente, que eu olhava e eu falava, não preciso de igreja, eu não preciso de Deus para mim poder estar bem, eu não preciso de nada disso, mas estava sempre me faltando alguma coisa. Eu comecei a tomar remédio para poder dormir, porque eu não conseguia dormir mais. Eu ficava em um estado de nervos tão aflorado que eu não conseguia entender o que acontecia comigo, porque era uma perturbação dentro de mim, era uma angústia, era uma tristeza que não me satisfazia, nada que eu tinha me satisfazia. Então, dentro de um relacionamento que eu tive, eu queria uma atenção maior, e eu fui atrás do ocultismo, que era uma coisa que eu nunca tinha ido, mas só que através de eu ter perdido a visão, eu comecei a fazer coisas, a ver coisas, e eu comecei também a praticar coisas que eu nunca tinha feito. E eu fui na casa dos encostos, atrás da resposta que eu queria. Só que esse não foi o meu fundo de poço, porque ao decorrer desse período, o relacionamento que eu tinha acabou. E quando esse relacionamento acabou, aí eu me senti mais livre ainda para me viver coisas que eu ainda não tinha vivido. Eu comecei a furtar também. E ali veio a doença chamada cleptomania, que é furtar objetos, às vezes sem valor e até sem necessidade, principalmente. Mas só que aquele furto, aquilo me dava uma sensação muito grande de prazer. E esse prazer, eu tinha que ter ele. Quando eu tinha aquilo na minha mão, eu tinha um prazer muito grande, mas aí depois acabava aquele prazer. Mas ao decorrer do tempo, eu estava me acostumando e eu fui presa. E quando eu fui presa, eu passei toda humilhação dentro da prisão. E dentro da penitenciária, eu ouvi a voz de Deus. Eu escutei, na verdade, a voz de Deus. Porque eu escutei Deus falando que não era para mim estar ali. Olha só aonde eu estava. E dentro de uma penitenciária é muito diferente da realidade, do conforto da casa. Porque dentro de uma penitenciária é muito humilhante. Paguei o que eu tinha para pagar para a justiça. E quando eu saí de lá, eu investi na minha estética. Foi onde eu fiz cirurgias plásticas para mudar o meu corpo, porque eu queria ser mais. O que eu tinha vivido era muito vergonhoso, isso foi muito vergonhoso de eu ter sido presa. Eu estava com vergonha de tudo isso, mas eu não tinha ainda caído na real. Eu estava em um estágio de depressão, um estágio de alcoólatra, e para mim era o fundo do poço, porque eu chorava, eu vivi uma vida realmente de aparência, mas só que eu estava em um estágio de depressão muito além. Porque eu não via saída, o que eu queria era morrer, eu queria me acabar, não tinha solução mais para mim.
O que eu pensava era isso, não tinha mais solução. Eu já tinha feito tanta coisa errada, eu estava tão suja, eu já tinha me envolvido com tantas coisas. Eu pisei no sacrifício realmente do Senhor Jesus. E até que eu dei uma carona para uma pessoa. E quando eu cheguei na Igreja Universal, ele ia para a igreja. Quando eu cheguei ali, eu não acreditei que era a Igreja Universal, que era um lugar que eu falava tão mal. Mas ele me chamou para entrar e eu entrei na igreja. Eu hoje estou aqui, querendo te rever, trazendo um vazio gigante em meu ser. Hoje sei que eu nunca deveria te deixar, pois um prazer igual eu nunca pude achar. E quando eu coloquei os pés na igreja, me veio aquele versículo do filho pródigo: Pai, pequei contra ti e contra os céus. E esse versículo, eu vi o próprio Deus falando comigo, porque realmente eu fui a filha pródiga, mas eu estava novamente ali. Deus me deu uma nova oportunidade. Então, a partir daquele dia, eu decidi, foi uma decisão que eu fiz, desvinculei de tudo que me fazia afastar da presença de Deus. Eu comecei nas reuniões, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Com 2 para 3 semanas eu me batizei, porque eu queria aquela paz que eu já tinha vivido, eu já tinha degustado da presença de Deus e eu queria ela de volta. E eu sabia que valia a pena. Então a minha entrega foi rápida, foi muito difícil, doeu na minha carne, mas eu queria aquela paz, eu queria o Espírito Santo dentro de mim. E eu entendi o propósito dele. Eu queria o Espírito Santo e eu fui buscando, eu fui me consagrando. Entreguei minha vida, foi realmente vida por vida. Eu recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento, pronto. Aí foi a paz que eu tanto almejava ter, dentro, fora, sempre dentro de mim. Então o Senhor Jesus, Ele falou comigo: eu sou o teu pai. Então a partir daquele momento foi o que me deu ainda mais o sentido para que eu viesse a ganhar almas. Eu queria falar o quanto Deus ele foi misericordioso, a grandeza, a paz, que tem jeito para todo mundo. Porque eu vivi coisas muito difíceis que eu nunca tinha vivido e Deus ele me perdoou, porque realmente ele me preencheu. E o Espírito Santo me trouxe paz. A pessoa que era nervosa, eu que era uma pessoa muito nervosa, eu era uma pessoa triste. Então Deus ele me limpou dos vícios, me limpou de todas as doenças, quanto físicas, quanto mentais, quanto emocionais. O Espírito Santo, ele me reconstruiu. Ele é o meu Pai. O Espírito Santo é a pessoa que guia, que guiou e está sempre me guiando. E eu continuo tendo problemas, mas eu tenho um bem muito maior, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele me guia. Esses problemas me conduzem a estar mais perto de Deus, a não cometer o mesmo erro que eu fiz, que foi me afastar das coisas espirituais. Hoje, com o Espírito Santo, os problemas vêm, e vêm muitos, mas só que me faz me aproximar mais do meu Senhor.